Para o paradigma funcional, vamos começar aqui com uma definição. Então, de acordo com o nosso livro, texto, do Graham Hutton, Programming in Haskell, a programação funcional ela é um estilo de programação em que os métodos, né, básicos de computação é a aplicação de funções e argumentos. Essa definição ela é bem simplificada e a gente vai entender o que realmente significa no decorrer do curso. Né? Ou uma linguagem funcional é aquela que encoraja um estilo funcional. O que seria esse estilo funcional também? Né? Então, a gente vai, no decorrer do curso, entendendo melhor um pouco sobre isso. Mas aqui a gente pode destacar algumas coisas. O Martin Odesk é o criador da linguagem Scala. Eu achei legal que no curso dele, que tem lá no Coursera, ele destacou duas visões. Segundo ele, uma mais restrita, né, e uma outra um pouco mais ampla. Né. Na forma um pouco mais ampla, programar funcional significa programar com foco nas funções e nas suas composições. Então, para isso, as funções precisam ser tratadas como valor de primeira classe. O que significa isso? Elas podem ser entradas para outras funções, elas podem ser saídas de outras funções, fazer parte de outras estruturas de dados. Elas ser tratadas como literais, não precisam ser associadas a um nome, ou seja, elas podem ser anônimas. Então, funções é um valor como qualquer outro, né? Como um inteiro, uma string. Como as funções são valores como qualquer outro, pode-se declarar uma função como se fosse um valor literal, não é necessário amarrar esse valor no nome. Esse tipo de funções é normalmente denominada de funções anônimas, ou expressões lambdas. Né? Então aqui a gente tem um exemplo. Tem uma função chamada map, que recebe uma outra função, nesse momento descrita na forma de expressão lambda, a gente vai ver isso também no decorrer do curso. E o outro argumento que essa função recebe é uma lista, composta pelos valores 4, 5 e 6. Observe que em Haskell, a aplicação de função não requer parêntese e vírgula entre os argumentos. Então, uma sintaxe mais limpa. O resultado dessa aplicação dessa função é uma nova lista, né, que tem os valores, cada um dos seus valores, multiplicado por 2. Né. Então, linguagens como Python, JavaScript, Lua, têm esse recurso. Elas tratam as funções como valores de primeira classe. Por isso que essas linguagens permitem programar também no estilo funcional. Só que linguagens funcionais, elas tendem a ter uma sintaxe mais simplificada para você poder descrever as funções. Né? Por exemplo, aqui eu tenho a definição da função dobro, que pega um valor x e multiplica por 2 em Haskell. E aqui a mesma função escrita em Python. Né? Python é uma linguagem menos verbosa do que outras, né, como Java. Mas mesmo assim, observe que a definição dada em Haskell é muito mais simples. Porque em Haskell, a todo momento, nós estamos criando funções. Então, é importante destacar isso. Então, vocês podem depois experimentar esse código lá no Replit. A gente vai utilizar bastante o Replit no nosso curso. Foi criado um curso lá e a gente vai mostrar isso depois, como vocês vão aproveitar melhor essa plataforma. Só que essa é a forma mais ampla. Né? Então, aqui a gente poderia falar que que JavaScript, que Python, que Ruby são linguagens que permite programar com estilo funcional. Só que se a gente olhar com uma forma mais restrita, aí a gente tem poucas linguagens nesse grupo. Né? Então, as linguagens imperativas, você tem um conceito de variáveis, e as variáveis podem assumir diferentes valores durante a execução. Então, isso aqui é um código clássico. Né? Então, essa variável total, ela inicializa o valor dela com 0, ela assume diferentes valores. A variável i também inicia o valor dela com 1 e ela assume diferentes valores durante a execução desse programa. Então aqui eu tenho comandos. Já
a mesma operação, para chegar ao mesmo valor, a gente poderia escrever em Haskell da seguinte maneira. Então, aplicando a função sum numa lista de 1 até 10. Então, não é possível em Haskell trabalhar com mutação de variáveis. Então, você não tem efeitos colaterais como alteração de variáveis. Então, todos os valores são imutáveis. Então, uma visão mais restrita define que o programa funcional é definido por funções aplicadas a valores imutáveis e assim elas produzem novos valores. Então, quando a função tem um efeito colateral, ela deixa de ser uma função pura e perde a transparência referencial. Aqui tem um texto que eu escrevi no Medium, que vocês podem olhar um pouco mais para entender por que é importante a questão da transparência referencial e o que significaria ela. A gente também vai ver esse conceito melhor no decorrer do curso. Uma linguagem ela é dita funcional, uma função pura, é uma função matemática que, dado um valor de entrada, ela sempre retorna o mesmo valor de saída. Então, se você aplicou 2 e retornou 4, não pode em outro momento retornar 5. O que pode ocorrer em linguagens imperativas que têm mudança de valor de variáveis. Porém, em linguagens imperativas, a gente pode escrever funções puras. Essa função dobra aqui, escrita em C, é uma função pura. Ela recebe o valor de x, ela não altera esse valor de x, e o que ela precisa é apenas o valor de x e essa expressão. Então ela não mexe com nada externo de uma variável global. Você já deve ter ouvido falar muito que variáveis globais dificultam testes de programas, né? Então, em linguagens funcionais, vai mais além de não ter variáveis globais. Você não pode ter mutação no valor das variáveis. Porém, aqui quando a gente tem uma variável global, variável double i, a gente agora tem ainda uma função pura. Será que essa função ela vai retornar sempre o mesmo valor? Por exemplo, se eu passo 4 num dado momento, primeiro valor, passei 4. O i vale 0, né? Mas aqui ele vai receber 1. Então eu vou ter que 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Só que na próxima execução, o i já valia 1. O i agora vai valer 2. Né? Então eu já vou retornar 10. Então, vocês podem experimentar esse código. Vocês vão ver que se você entrar com o mesmo valor, a cada execução, essa função vai retornar um valor diferente. Ou seja, isso aqui não é uma função no sentido matemático, não é uma função pura. Aqui um outro caso que também deixa de ser pura. Por quê? Ao receber aqui, a gente tem essa variável aqui, valores, né? Então, não preocupe muito com a sintaxe, né? Que isso aqui é uma sintaxe em C, mas aqui a gente está conseguindo alterar o valor de soma, quando a gente trabalha ela como ponteiro. Mas não se preocupem muito com essa sintaxe, né? A gente não vai tratar muito sobre isso agora. E na verdade, a gente teria que até substituir isso aqui. Então a gente está alterando o valor de soma. Ao alterar o valor de soma, o valor que está sendo passado, a variável que está sendo passada, essa função ela também deixa de ser pura. Então, os recursos, as vantagens de trabalhar com funções puras podem ser aproveitadas em linguagens imperativas, desde que você mantenha as funções mais possível número de funções de forma pura. Diferentemente em linguagens puramente funcionais, essa não é uma opção. Você sempre vai ter que manter suas funções puras. Então, esse vídeo queria destacar apenas esses conceitos mais básicos sobre paradigmas e linguagem de programação. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre o histórico da programação funcional.